Você já teve dúvidas quando você foi ler a Bíblia? Você já começou a ler a Bíblia e falou, meu, o que que isso daqui está querendo dizer? Você pegou, você começou a ler, não entendeu nada, ou você está querendo começar a ler a Bíblia, mas não sabe muito bem por onde começar, como fazer. Pensando nisso, separei 10 dicas para você que são muito úteis e importantes para você ler e entender a palavra de Deus. Olá, eu sou o Gideão aqui do Portal da Bíblia e lá no nosso Instagram, @Portal da Bíblia Sagrada, a gente abriu uma caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem perguntar para a gente qualquer coisa que elas quisessem. E a gente recebeu em torno de 300 perguntas sobre como ler e entender a Bíblia e perguntas relacionadas a isso. Pensando nisso, a gente fez esse vídeo com as 10 dicas aqui para você. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Se inscreve, deixa seu gostei, ativa o sininho para que quando vídeos como esse saírem, você possa ser notificado pelo YouTube. Vamos às 10 dicas? A primeira que eu separei aqui pra gente é: ore e peça sabedoria a Deus. Até separei um texto em 1 Tiago 1,5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É importante, antes da gente ler a Bíblia, que é um livro sagrado, a gente orar e pedir para Deus dar sabedoria para a gente, esclarecer para nós o que Ele quiser através daquela leitura que a gente está fazendo. Porque se a gente está fazendo a leitura bíblica, ela não é uma leitura vã, a gente está fazendo isso para se aproximar de Deus. E de fato, ler a Bíblia é uma das melhores formas, junto com a oração, junto com a ação, né? Uma das melhores formas da gente se aproximar de Deus, porque como que a gente vai ter um relacionamento com Deus que a gente não conhece? E para a gente conhecer esse Deus, como que a gente faz se não for através da palavra? A segunda dica é: organize sua rotina. Para ler a Bíblia, é claro que você pode ler quando você estiver num ônibus, por exemplo, né? Ou quando você estiver em qualquer lugar. Mas é importante você ter definido uma rotina. Não adianta você, por exemplo, você acorda, vai fazer suas coisas e tudo mais, aí deu na telha, agora eu vou ler a Bíblia. Não, se possível, defina um horário, defina um local, defina uma rotina para você. Esse contato com a palavra de Deus, ela tem que ser constante, né? E você escolhendo um lugar, escolhendo um horário, de preferência um lugar e um horário em que você não esteja distraído, em que pessoas não te podem distrair, é melhor ainda. E Jesus mesmo apoiou isso. Olha o que fala Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Terceira dica: contato diário. Tem a ver com a segunda, mas se você vai estudar inglês, se você vai fazer uma faculdade, qualquer coisa que você vai aprender, você precisa ter uma frequência alta naquilo, né? Porque você não aprende um novo idioma se você estudar uma vez por semana, ou você não vai fazer uma faculdade estudando uma vez a cada 15 dias. Com a Bíblia, você tem que ter um contato diário, da mesma forma que você se alimenta, da mesma forma que você toma banho. A nossa quarta dica é o tipo da Bíblia e versão. Eu tenho, por exemplo, essa Bíblia, que é uma versão NVI, nova versão internacional. Ela tem uma linguagem, de certa forma, simples, mas eu também tenho outras Bíblias. Essa daqui, ela já é uma versão um pouco mais antiga, então ela é inclusive uma Bíblia velhinha, já usei ela bastante, mas ela é uma versão mais antiga, então já é um pouquinho mais difícil para entender. Mas se você tá com um pouco de dificuldade ou quer uma versão mais fácil, qual versão que eu recomendo para você? Uma versão nova tradução na linguagem de hoje. Não precisa nem ser essa Bíblia aqui, essa Bíblia da minha esposa, a Bíblia da mulher. Mas uma nova tradução na linguagem de hoje, ela tem uma linguagem muito simples para que você entenda ela. Outra Bíblia que eu tenho também, né? Essa daqui, ela tem muitos comentários. Até lá no nosso Instagram, eu mostrei essa Bíblia no Stories pro pessoal. Porque, ó, tudo isso daqui embaixo é comentário, né? Não dá para ver muito bem aí, mas aqui embaixo, essa região, todas é comentário. Antes de ler cada livro, ela tem um contexto, quem escreveu, quando, como que era naquela época a situação da pessoa que escreveu. A nossa quinta dica: comece pelos evangelhos. Mas quais são os evangelhos? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você pode começar a leitura pelo Novo Testamento. Por quê? Porque são histórias, de certa forma, um pouco mais fáceis de ler, né? É algo que conta a história da vida de Jesus, que conta a história dos discípulos. Então o formato em que isso é contado é um pouco diferente do Velho Testamento. Então lê um capítulo por dia, ou quanto que você conseguir por dia, mas começa numa ordem pelo livro de Mateus e assim por diante, página a página, como se fosse numa sequência, que eu acho que vai facilitar bastante para você. A nossa sexta dica: assista aos nossos devocionais. Eu não estou falando isso para fazer marketing.
bom. Eu tô falando isso por quê? Porque no Instagram, né, a gente posta devocionais todas as manhãs. E esses devocionais são o quê? São pequenos estudos sobre a palavra de Deus para a gente ter um momento de reflexão ali no nosso dia. Então são vídeos de 2 minutos aproximadamente, onde a gente lê um texto bíblico e faz uma explicação sobre ele, uma reflexão sobre ele. Com isso, você vai ter mais contato com a palavra de Deus, você vai começar a encaixar as histórias. Eu, por exemplo, quando eu me converti, como que eu fui entendendo? Eu ia na igreja, ouvia o pastor pregando, aí eu ouvia uma história, eu consultava essa história na Bíblia. Então, conforme eu ia ouvindo, aí eu ouvia um louvor, né? A gente vai até falar sobre isso daqui a pouco. Conforme eu ia ouvindo sobre a palavra de Deus, eu ia relacionando esse conteúdo que eu estava aprendendo, então ficava mais fácil eu entender esse contexto. A nossa 7ª dica: anote as suas dúvidas e, se você quiser, nos envie para que a gente responda para você. Todo mundo que manda mensagem lá no Instagram, a gente responde, só se em algum momento a gente pulou alguma pessoa ou algo do tipo. Então manda uma mensagem para a gente, ou aqui embaixo nesse vídeo, comenta qual que é a sua dúvida, que a gente vai estar lendo seu comentário e vai estar te ajudando. A nossa 8ª dica: tenha uma igreja ou participe de cultos online. Por que isso é importante? Porque você precisa estar envolvido. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, você precisa estar envolvido com as coisas de Deus. Não tem como você aprender sobre a palavra de Deus se você não tiver esse envolvimento. É claro que lendo a Bíblia você vai ter envolvimento, etc. Mas estando numa igreja, ouvindo o pastor trazendo a palavra, lendo o texto bíblico explicando, você vai aprender, obviamente, sobre esse texto bíblico, né? E vai ficar muito mais fácil você relacionar as coisas que você está aprendendo. Olha o que fala 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Para você entender a palavra de Deus e para você compreender as mensagens da palavra de Deus, é importante que você faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque um membro isolado, do corpo, né, aqui nessa relação do texto que a gente leu, um membro isolado do corpo, ele não vai conseguir sobreviver. A nossa 9ª dica, né, penúltima dica: ouça louvores. Louvores, por que eu coloquei isso? Porque é importante também, você vai estar ali ouvindo sobre Deus, muitos louvores contam histórias, contam situações que vão te ajudar. E é uma forma boa de você estar mais relacionado com a palavra de Deus. E por fim, a nossa 10ª dica: tenha amigos cristãos. Por quê? Como eu falei, é importante a gente estar envolvido no meio daquilo que a gente quer aprender. Então, no caso, se você quer aprender a palavra de Deus, se você quer ter mais clareza sobre a palavra de Deus, é importante ter pessoas ao seu lado que conhecem a palavra de Deus. Então, por isso que é importante amizades cristãs, porque essas pessoas podem te ajudar com dúvidas, elas podem continuar te encorajando a estudar a palavra de Deus, porque o diabo, ele sabe. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se você quer ter uma transformação de vida, você precisa conhecer a Deus. E você conhece a Deus como? Através da palavra dele. Então você precisa de fato aprender sobre a palavra de Deus. Você não pode ser uma pessoa leiga na palavra de Deus, porque senão sua vida fica mais difícil de mudar. A nossa vida, a maior mudança que pode acontecer é a gente estudar e conhecer a palavra de Deus. Olha que interessante esse contato de Jesus com a palavra de Deus. Sobre a tentação de Jesus. O tentador, Mateus 4:3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, o diabo tentava ele dizia: está escrito. O próprio Jesus conhecia a palavra de Deus e usou a palavra de Deus no momento difícil da vida dele. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo e tudo mais. Aí no versículo 7, Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Aí depois disso, no versículo 8, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: tudo isso lhes darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o próprio Jesus usava a palavra de Deus para vencer as tentações que o diabo colocava no caminho dele. Que Deus te abençoe, que você continue estudando e aprendendo sobre a palavra de Deus, porque isso vai transformar a sua vida. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo se você gostou, para você ser abençoado com vídeos como esse que te ajudam a se aproximar de Deus. Também vamos deixar aqui embaixo o nosso Instagram, deve estar aparecendo para você aí embaixo. Segue a gente lá no Instagram para você ficar por dentro dos nossos devocionais, poder acompanhar os devocionais. Se tiver dúvida, fica à vontade para mandar para a gente lá que a gente vai te responder. Que Deus te abençoe e um grande abraço.